E yo! Fala pessoal, aqui é o Tsuyoshi e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E como vocês estão? O Tsui tava meio deprimido esses dias, meio desanimado com as coisas, com tudo. Mas acontece, o negócio é levar o seu tempo e seguir em frente, logo as coisas vão melhorando. Mas bem, hoje é dia de anime e hoje eu vou falar de um anime um tanto antigo que eu assisti em uma época em que eu estava iniciando essa minha onda de ver animes feito louco. Hoje eu vou falar sobre Ergo Proxy, anime com uma história um tanto complexa, mas muito bacana e que vai sendo contada no seu ritmo. E bem, antes de começar, vale lembrar que o link para os parceiros do canal tá aí na descrição do vídeo, dá uma passada lá e confere o conteúdo deles, isso ajuda muito. E caso queira receber novidades do canal, dá um curtir, se inscreve aí e clica no sininho de notificações, isso ajuda e muito na criação de mais vídeos assim, pessoal. Então vamos lá. Ergo Proxy é um anime original de gênero mistério, suspense, pós-apocalíptico e sci-fi, ficção científica. A animação foi feita pelo estúdio Manglobe. Eu já falei sobre esse estúdio aqui. Esse é o mesmo estúdio que já trabalhou nos animes Dead Man Wonderland, Samurai Flamenco, Kami no Mizo Shirusekai e Samurai Champloo. O anime foi ao ar no Japão dia 25 de fevereiro de 2006, 12 anos atrás, pessoas. Nossa, como eu tô ficando velho. O anime durou até 12 de agosto do mesmo ano, contendo 23 episódios muito bons. Então vamos começar. Ergo Proxy. O nome não tem bem uma tradução. Ele é o nome de um dos personagens do anime, mas tem um negócio nele. Ele é a junção das palavras ergo, que se você procurar no latim seria algo como entretanto ou uma variável, coisa assim, com proxy, que é uma palavra vinda da computação. Proxy é um tipo de servidor que serve como o intermediário entre o usuário da rede com a internet. Juntando dá algo não com tanto sentido, mas eu achei legal falar aqui pra vocês. E bem, já que não temos muito mais coisas para introduzir, vamos agora para a análise, começando pela história. Bom, como eu disse lá no começo, a história é pós-apocalíptica, então é meio que uma receita de bolo a introdução dela. A história acontece em uma época muito avançada, um futuro um tanto distante, onde o planeta inteiro sofreu de uma catástrofe ecológica global, que ocorreu por volta da metade do século XXI. Aparentemente esse desastre foi causado por conta da rápida mudança climática que rapidamente tomou conta do planeta. Essas alterações no clima parecem ter ocorrido devido a várias explosões nas reservas de hidrato de metano do planeta, o que fez com que mais de 80% da população humana do planeta fossem eliminados. O meio ambiente praticamente foi detonado, e quase tudo que se vê na superfície é apenas um deserto tóxico que mata quase tudo que tenta viver nele, acompanhado de ventos fortes, nuvens negras que impedem o sol de ser visto e diversas outras coisas que dificultam, e muito, as tentativas de sobreviver lá fora. Para os humanos conseguirem sobreviver, foram criadas algumas cidades em certos locais do planeta. Essas cidades que foram conhecidas como as Cidades Abóbodas. Como o nome literalmente diz, elas são enormes construções, literalmente abóbodas gigantes que abrigam uma cidade dentro. Lá eles têm o céu artificial, onde é possível respirar sem perigos de toxicidade, e as pessoas parecem viver bem lá. E para facilitar a vida das pessoas de lá, foram criados também os Autoreives, androides super inteligentes que acompanham os humanos pela cidade. Cada humano tem o seu e eles são divididos em algumas categorias, sendo os Autoreives companheiros que se assemelham a humanos, podendo agir como se tivessem uma personalidade e tudo, os Autoreives de auxílio, que literalmente fazem isso, eles servem como parceiros, suportes e guarda-costas para seus mestres, e os tipos de batalha, que servem para combater crimes, eles são umas unidades focadas em combate. Porém, ultimamente, coisas estranhas começaram a acontecer. Uma série de assassinatos cometidos por Autoreives passaram a ocorrer, causados devido a um vírus que infectou os seus sistemas, esse que ficou conhecido como o vírus Cogito. Ele faz com que os Autoreives ganhem autoconsciência, faz com que eles passem a pensar por si só, muitas vezes não obedecendo seus mestres e resultando no assassinato deles. E aí que entra finalmente a nossa protagonista, Riru Meyer. Ela é uma inspetora da agência de inteligência da cidade de Rondo, e também é a neta do homem mais importante de lá. Riru é uma mulher forte, bem séria e um tanto fria em alguns momentos. Ela é designada para investigar esses casos envolvendo o vírus com alguns Autoreives infectados por ele, e essa investigação a leva a nosso outro protagonista, Vincent Law, um jovem imigrante que veio à cidade em busca de uma vida melhor. Porém, por ser um imigrante, ele passa por diversas dificuldades em seu dia a dia, tendo que se adequar ao modo de viver das pessoas dessa cidade, que aparentam ter nenhum sonho em suas vidas, apenas seguem ordens e continuam assim, como se fossem apenas engrenagens de uma enorme máquina, com apenas um propósito na vida, nunca querendo mais do que isso. Ele trabalha na unidade de eliminação de Autoreives com problemas, quase que forçadamente, pois
ele tem a esperança de se tornar um cidadão oficial da cidade trabalhando arduamente lá. Porém, durante a investigação de Riro, ela é atacada por duas criaturas desconhecidas e muito poderosas que são conhecidas como Proxy. As pessoas mais influentes da cidade e até a própria segurança de lá tentam manter a existência dessas criaturas em segredo e sempre encobrem os acontecimentos para eles não virem a público. Isso enquanto fazem vários experimentos com o Proxy por debaixo dos panos. Agora, os seus motivos de fazer isso e o que eles querem com as criaturas é desconhecido, e o Tsui não vai spoiler aqui. Bem, infelizmente e por azar, o Vincent acaba envolvido nessa situação dos Proxies, onde o próprio governo da cidade passa a incriminar o rapaz por algo que ele não fez, passando a persegui-lo e até usando força para tentar capturá-lo, acabando com todas as esperanças do rapaz de viver uma vida tranquila. Riro tenta de toda maneira descobrir o que o Vincent tem de tão especial, de tão importante para o governo chegar a fazer isso com ele, e tenta investigar a verdade sobre ele, chegando até mesmo a desobedecer ordens para fazer isso. Mas essa investigação dela, que começou como uma rotina diária, passa a se tornar um caso de conspiração e revelações sobre a verdade da humanidade, onde Riro vai confrontar os maiores pecados da humanidade. Isso enquanto vai descobrindo que Vincent tem realmente algo especial e que o rapaz não revelou tudo que ele realmente é. E a história segue a partir daqui, onde isso tudo se torna uma séria aventura cheia de mistério, suspense e um enredo um tanto complexo que vai aos poucos nos revelando os segredos das cidades, dos Proxies e da própria humanidade no mundo de Ergo Proxy. Esse anime, pessoas, é até um tanto difícil de se comentar. Inicialmente por conta do roteiro e a maneira que as coisas são apresentadas, o anime tem um ritmo bem lento nos primeiros episódios. Realmente, ele é um tanto difícil de se acompanhar no começo, porém, não muito depois de 2 ou 3 episódios, o anime começa a pegar o seu ritmo, se tornando cada vez mais interessante no decorrer da história. Ele é de uma época onde era comum os animes terem mais de 20 episódios. Na opinião do Tsui, esse é um dos melhores formatos para se passar um anime com uma história um tanto mais complexa, ou que pelo menos irá ter um bom desenvolvimento, com várias coisas acontecendo no tempo certo, sem apressar nada. Eu acho muito legal. E o Ergo Proxy consegue ser esse tipo de anime. Tudo nele tem o seu tempo. O anime tem um ritmo inicial bem devagar, mas quando ele começa a embalar, as coisas vão ficando cada vez mais legais de se acompanhar, pessoas. É bem divertido, interessante e agradável de se assistir. Mas bem, logo mais eu falo sobre isso. Por enquanto vamos falar sobre os dados gerais do anime. Começando pelo traço. O traço de Ergo Proxy é muito bom mesmo. O traço do anime foi muito comentado na época. Eles utilizaram uma técnica bem bacana, onde eles modelaram os personagens em 3D e depois passaram para o 2D. O resultado foi um traço muito bem detalhado e muito da hora. Além disso, ele apresenta uma atmosfera um tanto gótica, com vários tons escuros, combinando bastante com o clima mais sério da história. O design dos personagens é muito bom também, dando grande destaque para o design da Riro. Como alguns já puderam notar, ela tem grandes semelhanças com a cantora Emily da banda Evanescence. Isso porque ela realmente foi baseada na Emily. Na época a banda estava fazendo um tremendo sucesso, então o anime foi no embalo do sucesso que a banda estava fazendo e fez a Riro com um visual semelhante ao da Emily. E isso deu certo, o visual dela era uma das coisas que mais se falava na época e até mesmo depois que o anime foi lançado, é bem legal. E falando na Emily, a trilha sonora desse anime é excelente, o silêncio é presente em muitas partes do anime, porém quando alguma faixa da trilha é tocada é muito bom. As músicas desse anime conseguem te prender enquanto assiste, é muito legal. O anime possui uma abertura e um encerramento, e pessoas, que músicas! Elas são Kiri, tocada por Monoral. Essa é a abertura do anime, pessoas, música muito viciante. E Paranoid Android, tocada por Radiohead. Esse é o encerramento, também muito bom. Agora a dublagem desse anime é ótima, mesmo a dubladora da Riro não tendo feito muitos trabalhos assim. Além disso, alguns nomes bem famosos estão no elenco também. Alguns dos dubladores que participaram do anime são Saito Rie, ela é a dubladora da Riro. Alguns dos personagens que ela já dublou foram a Yukimura Tokie, do Kekaishi, a Maya Shido, do jogo Phantasy Star Universe, e a Frigga, do jogo Final Fantasy Fables Chocobo's Dungeon. E Yusa Koji, ele é o dublador do Vincent. Alguns dos personagens que ele já dublou foram o Brain Unglaus, do Overlord, o Tatara, do Tokyo Ghoul, o Cardia de Escorpião, do Saint Seiya The Lost Canvas, e o Shima Renzo, do Auno Exorcist. E agora que eu falei sobre esses dubladores, vamos para a minha opinião assistindo ao anime.
Bem, pessoas, Ergo Proxy, como eu disse antes, foi um anime que eu assisti muito antigamente. Na época, a mente do Tsui não conseguia pegar muito bem o que animes com história mais complexa como essa tentavam passar. Depois que eu reassisti, eu notei o quão agradável e interessante é Ergo Proxy. Eu gosto bastante de histórias que se passam em um mundo pós-apocalíptico, ainda mais tendo bastante mistério e algumas coisas bizarras. Ergo Proxy tem isso e mais. Ele nos apresenta um mundo incrível, ainda assim cheio de tristeza, estranho e bem perigoso, que além disso a todo momento questiona a razão de existência dos personagens. Por que eu digo isso? Por conta de Vincent, nosso protagonista. Como eu disse, ele passa por dificuldades para tentar viver na cidade de Rondel. Lá as pessoas vivem sem ter um sonho, apenas seguindo o fluxo. Todos vivem cumprindo ordens, agindo como se fossem apenas engrenagens de uma máquina, que no caso seria a cidade. Isso dá a impressão de que as pessoas de lá não são tão diferentes dos Autorives. Mas bem, quanto a Vincent, ele teve que se desfazer de quem ele realmente era, da sua antiga personalidade, para poder tentar viver na cidade, e isso o tornou uma pessoa sem motivação. Como eu havia visto faz muito tempo, ele é um protagonista sem razão, um protagonista que não tem motivos para ser um protagonista, porque no mundo de Ergo Proxy não tem batalha a ser vencida, não tem uma situação ruim, causada por algum vilão para ser corrigida, a própria humanidade causou a situação em que o planeta se encontra. Então, qual o motivo para lutar, ser um protagonista nesse mundo? Essa é uma das coisas que Ergo Proxy tenta demonstrar, a tristeza, o vazio de alguns personagens e sua falta de motivação. Mas claro, não são todos que são assim. Riro é bem diferente de Vincent, ela tem sim uma motivação. Ela quer descobrir tudo, a verdade, ela quer resolver os mistérios que vão aparecendo no decorrer da história. E ver esses dois personagens tão diferentes interagindo, tendo que superar as situações que ocorrem com eles, é muito interessante. A história é bem misteriosa, acompanhada de bastante ação, momentos bizarros e várias questões um tanto filosóficas também. Porém, ela não começa diretamente assim. Ergo Proxy começa com um ritmo bem lento mesmo. Tanto que, para alguns, pode ser um anime um tanto chato de se ver no começo, mas isso é apenas para ir criando a atmosfera da obra. Ele vai moldando as coisas e você que assiste vai aos poucos sendo induzido aos pontos que o anime tenta transmitir. É uma maneira diferente, porém muito interessante de se contar a história. Ela realmente começa a pegar embalo a partir do episódio 3. Aí, a partir dessa parte, as coisas vão acontecendo de uma forma muito dinâmica, mas ainda assim sem deixar de manter o clima misterioso e sombrio do anime. Eu recomendo muito a vocês assistirem esse anime, pessoas, mas assistam da mesma maneira que o anime segue, pessoas, no seu tempo, sem pressa, pois ele é muito bom. E agora informação extra, Ergo Proxy, pessoas, depois do lançamento do anime, recebeu um mangá spin-off com uma história baseada no mundo de Ergo Proxy. O mangá se chama Ergo Proxy Sands-on Richters and Undertaker. O mangá foi lançado em agosto de 2006 e durou até fevereiro de 2007, contando com 2 volumes encadernados, um total de 10 capítulos. Concluindo, Ergo Proxy é um anime muito bom de se assistir, pessoas. A sua história possui alguns pontos bem complexos e até filosóficos, que a todo momento conseguem transmitir a tristeza, o vazio e a falta de objetivo, de uma razão para os personagens. É um anime que também consegue passar com realismo algumas situações, mesmo se tratando de um mundo pós-apocalíptico com androides, seres desconhecidos e tudo. Os personagens são ótimos e o desenvolvimento deles não fica para trás. Além de Riro e Vincent, há outros personagens ótimos no anime, que o fazem continuar seguindo de uma maneira excelente e nos ajudam a compreender mais as situações do mundo de Ergo Proxy, chegando até a emocionar em certas partes. Acompanhado a isso, temos uma ótima arte, uma animação muito boa e realista em certas partes, e também uma ótima trilha sonora para acompanhar. A história de Ergo Proxy é um tanto lenta em seu começo, e alguns episódios podem até te fazer ficar perdido, mas tudo isso é para criar o clima de mistério do anime, e vai nos preparando para as coisas que estão por vir. As coisas vão ficando cada vez mais interessantes com o decorrer da história, terminando com algumas revelações bem impactantes. Enfim, Ergo Proxy é um anime bem diferente de se assistir, pessoas. O anime começa de uma maneira lenta, criando o clima para quem vai assistir, trazendo depois uma história um tanto sombria, cheia de ação, mistérios, uma certa complexidade no enredo e muitas questões psicológicas que, acompanhada da ótima arte, ótima trilha sonora e dos excelentes personagens, se torna uma obra muito interessante de se assistir. Então, se você gosta de animes com uma história um tanto complexa, com um clima gótico, pós-apocalíptico, cheia de questões sobre a existência,
inconsistência, motivação, falta de objetivo dos personagens, junto com vários momentos de ação que acompanham um ótimo mistério, mas que ainda assim transmitem bem a tristeza e o vazio dos personagens desse mundo com certo realismo. E principalmente não se importar de acompanhar uma história que tem o seu próprio ritmo, o seu próprio tempo para criar a atmosfera e os climas certos, Ergo Proxy é um anime que você pode gostar, ainda mais se você gostar de sci-fi, esse clima pós-apocalíptico e da Emily do Evanescence. E bem pessoas, infelizmente dessa vez o Tsui não achou o mangá spin-off pra ler, então sem link essa semana. Eu não achei nem em inglês o mangá, pessoas, é uma pena. Mas bem, na descrição do vídeo vão estar os links para os parceiros do canal, pessoas. Dá uma passada lá e confere o conteúdo deles, isso ajuda muito. E pessoas, fazer vídeos assim realmente dá muito trabalho, são muitas e muitas horas acordado, noites viradas, procurando informações, escrevendo e editando. Então caso vocês tenham gostado do vídeo, dá um curtir, comenta se quiser e compartilha se puder, que isso já vai dar uma grande ajuda na divulgação do canal e vai me ajudar a continuar trazendo mais vídeos assim pra vocês. E caso alguém ainda não seja inscrito, se inscreve aí. E isso é tudo, eu espero que vocês tenham gostado e eu agradeço por ter assistido a mais esse vídeo. Agradeço muito. Então até a próxima. Já, né?